Em 2021, o perfeito será visto em você. Olá pessoal, boa noite, a paz, amém? Você que está nos acompanhando aí pela TV Rica, eu sou Ezequiel, um dos ministros dessa casa. Boa noite, gente, eu sou a Fanny, ministra na casa também, pastora aqui. Prazer estar aqui hoje, quero agradecer ao apóstolo Eli, apóstolo Cristiano, apóstola Leila, que confiam em nós mais do que a gente mesmo. Amém? Parece até que a gente nunca subiu aqui, né? Está meio nervoso. Mas é que a responsabilidade é grande, né? Para a gente estar... Normalmente quando eu subo a igreja está vazia, né? Intercessão, a igreja está vazia, então é mais fácil. Amém. Mas nós estamos aqui, graças a Deus mesmo, pela graça de Deus, porque se fosse por nós mesmos, não estaríamos assim, pela nossa força, pela nossa vida natural, até pela questão de uma vivência religiosa. Desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro da igreja, né? Eu tenho um grande testemunho de que eu sempre falo que eu pulava o muro da escola para ir para a igreja, né? Os meus amigos iam para a discoteca na época, que era discoteca, né? E eu ia rumo para a igreja. E nesse contexto eu vivi, e eu aprendi muito também, mas eu vivi sem aprender essa essência, esse princípio eterno que é o perdão. E no contexto de casamento, quando eu tinha meus 24 anos de idade, que eu tinha que decidir de fato, né? Que eu decidi casar, ela estava com 17 para 18, tinha acabado de completar 18 anos, e quando nós então nos casamos, nós não sabíamos nada sobre o perdão. Nós cantávamos sobre o perdão, até ouvimos alguma coisa, mas não sabíamos da bênção que é isso, tão especial que é isso, de Deus, né? O viver na prática, porque eu fui aprender depois de um tempo que o perdão é uma decisão que nós devemos tomar, que é um mandamento de Deus, que não é um sentimento, né? Que a sociedade nos ensina que é um sentimento. Se você sentir vontade, se você tiver um desejo, você perdoa, senão você continua vivendo, sofrendo, né? Com o relacionamento conjugal. E nós vivemos por aproximadamente 10 anos de guerras, de lutas constantes, de batalhas constantes dentro de casa, eu e a Fanny. 10 anos de que na igreja estava tudo bem, mas dentro de casa estava indo de mal a pior. Dentro de casa estava indo de mal a pior. Eu sempre servi na casa de Deus, mas eu tinha muitos problemas, muito orgulho, e para dar sequência eu só quero ler a palavra de Deus, Efésios 4:15, para a gente estar embasando um pouco daquilo que nós estamos falando. Efésios 4:15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como Ezequiel falou, nós nos casamos muito jovens. Eu era muito imatura, orgulhosa, mimada. Né? Mimada, isso. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Eu lembro. Você lembra, né? Então, né? Quem nos conheceu nessa época, conviveu, né? Lembra, né? De como era. E dentro desse contexto, nós nos casamos e nós então seguimos a vida dentro desse contexto, sem alguém que nos orientasse, sem alguém que nos ensinasse, né? O nosso começo de casamento por muitos anos foi muito diferente daquilo que a gente ouve aqui, quando muitos sobem aqui, olha, nós nos casamos dessa maneira e o Senhor tem sido presente. No nosso casamento, no começo não foi assim, foi muito difícil, muito, por causa da própria imaturidade, sem ninguém que nos ajudasse, sem ninguém que nos acompanhasse, cada um vivendo do seu jeito, da sua maneira, fazendo aquilo que achava melhor. E aí a coisa
fica ruim, não dá certo, né? Porque cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira de se comportar, né? Eu estou me recordando aqui, até esses dias atrás eu estava ministrando ali no Parque Ipanema e Deus me fez lembrar, porque eu creio que aquilo que Deus trabalha em nós, através de outras pessoas, como a profecia, Ele vem confirmar aquilo que Ele já começou dentro de nós. A palavra diz, aquele que começou a boa obra vai completar até o dia do Senhor. E na sequência, no meio do nosso trajeto, do caminhar cristão, nós sempre somos ajudados, amparados pelos conselheiros, pela paternidade, pelos pastores, mas é o Senhor que vira a chave dentro de nós, é Ele que nos transforma, como nós temos aprendido aqui, de dentro para fora. Tanto é que nós, como pastores, conselheiros, nós apontamos o caminho que é Cristo, para a pessoa lá em Cristo viver a transformação. E aí o Senhor me fez recordar que esse início da transformação na minha vida de dentro para fora se deu antes de eu vir a essa casa, quando nós estávamos em Campinas, e quando chegou um ponto na minha vida que eu parei com Deus, e era eu e Deus, e eu disse, Senhor, agora eu não tenho um pastor para me ajudar, não tenho meu pai, meus irmãos, meu sogro, minha sogra, não tenho a minha esposa, não tenho uma religião, não tem ninguém, não sobrou ninguém para me ajudar. E eu percebi que foi naquele momento, Deus me mostrou que foi naquele momento que começou uma transformação de fato de dentro para fora, onde eu me coloquei 100% na dependência do Senhor Jesus. E é nesse lugar que gera a transformação, e foi ali que começou esse start, né, esse aprendizado sobre liberar perdão, sobre perdoar. E quando começou a acontecer, e quando o Senhor é tão maravilhoso, que antes de nós passarmos, e todos passamos como nós aprendemos aqui na última ministração do apóstolo, que todos já vêm com alguma rejeição, né? E também todos vão precisar passar por esse princípio do perdão em algum tempo na sua vida, né? E quando nós começamos a aprender sobre como liberar o perdão, começou a vir à tona assuntos para que fosse praticado o perdão. Interessante, como Deus é maravilhoso, Ele já nos prepara de antemão para nós então, através da sua graça, que a Fanny vai compartilhar com a gente daqui a pouco, através da graça do Senhor, nós sermos curados através desse princípio maravilhoso que é o perdão. Quando a gente não entende Cristo como o Senhor da nossa vida, a alma ela é incessante, ela busca a vida incessantemente. E quando a gente não entende Cristo como o Senhor, a gente entende que Ele é o Salvador, mas muitas vezes Ele não é o dono da nossa vida, Ele não é o cabeça. E a alma, ela grita por vida, ela procura vida. Então, quando nós nos casamos, falei, pronto, achei a fonte da vida. Quando Ezequiel se casou, Ezequiel, pronto, achei a fonte da vida. Quando nós nos casamos, espera lá. Você não é a vida, você não é a fonte da vida, porque a alma grita, a alma ela procura por ser saciada. Então foi aonde os problemas começaram a surgir, porque eu buscava suprir a dor da minha alma nele. Você tem que me suprir vida, você tem que me suprir vida, você tem que me ajudar. E da mesma maneira ele, até que então nós, quando entramos no casamento, pera lá. Eu tenho um monte de problema. Mas eu também tenho um monte de problema. E como é então que a gente se resolve? Então os conflitos vieram. E por muitos anos, foram 10 anos, de muitos problemas, muitas dificuldades, muitos problemas. Até que um dia, nós estávamos em Campinas, num trabalho lá, e assim, algo começou a acontecer, o Senhor começou a se revelar a nós. Nós buscávamos essa revelação. Deus, tá ruim, não está funcionando. E a gente começou a buscar e Ele começou a se revelar. A partir do momento que Ele começou a se revelar, como Ezequiel falou, muita coisa veio à tona, muita sujeira veio à tona. E coisas que precisavam ser resolvidas, que não seriam fáceis de ser resolvidas. Né? E nós estávamos numa casa lá, o pastor, então, começou a nos ajudar a resolver essas situações. Muitos dias, né? Tinha muitos dias que eu ligava para a Vitória, para a mulher do pastor Silvestre, eu falava assim, Vitória, eu não aguento.
tá? Não dá mais. É mais fácil eu pegar o meu rumo, Ezequiel pegar o rumo dele. Ele está sofrendo, eu estou sofrendo, não dá mais. Ela falava para mim, Fanny, vem para cá. Aí eu ia para casa, eu saía do trabalho, eu ia para casa dela, vamos andar. Aí ela me fazia andar, né? Vamos andar. Aí a gente ia andando e conversando. Fanny, olha da onde vocês saíram, olha onde vocês estão. Calma, é um processo. Vai funcionar, calma. E ali ela ia me mostrando, ela ia me ajudando, ela ia pontuando coisas que já tinham sido vencidas, coisas que ainda precisavam ser vencidas. E ela ia mostrando, Fanny, vamos, que a gente consegue caminhar junto. E ali ela foi então me posicionando e me ajudou a passar por esse processo. Porque falar de perdão, a gente sabe falar de perdão. A Bíblia manda perdoar. Mas e a dor? Mas e a dor que é gerada na alma? E a dor que é gerada no coração? Porque existe uma consequência. Cada atitude, palavras, situações geram uma consequência. E a consequência daquilo? E a dor? E a ferida que foi gerada? O que a gente faz com tudo isso? E ali, então, e isso é um processo que a gente vai caminhando. E ali ela me ajudou a passar por isso. A seguir esse caminho de cura, até que Cristo foi sendo então edificado na minha vida, e nós fomos então sendo reconciliados um com o outro. Pra vocês terem uma ideia, quando eu me peguei, quando começou esse processo de cura, de que a gente começou a praticar o perdão, que eu percebi que eu não sentava para conversar com a Fanny, nós não tínhamos diálogo. A nossa conversa por 10 anos era só de intriga, de acusação um para o outro. Nós não sentávamos para conversar assuntos corriqueiros. E a gente nós aprendemos alguma coisa sobre a comunicação tópica e a comunicação relacional, que são diferentes. A comunicação tópica, você conversa sobre as tarefas de casa, sobre quem vai lavar o carro, quem vai fazer isso, fazer aquilo. E a comunicação relacional, que é tão importante, que aponta o caminho, que gera identidade, é isso, que diz quem você é, que te honra, que te levanta, que fala sobre quem você é em Deus. Nós não tínhamos essa comunicação relacional. Então, quando a gente começou a conversar, para colocar em ordem a nossa casa, de resolver assuntos passados, como tem o livro do apóstolo L, do arrependimento, eu errei, E ele até brinca que, no meu caso, eu erramos, porque o meu nome é Ezequiel Silvestre Ramos, então erramos no coletivo, Nós somos uma igreja no coletivo, então nós erramos no coletivo. Oi? Quietinho aqui, tá bom. Tá bom, é que eu estou me soltando aos poucos. Não se solta muito não. Tá bom. E aí eu me peguei na cama, assim, sentado com a Fanny, conversando sobre assuntos do nosso namoro, para colocar em ordem. Nós estávamos com 10 anos já, quando começou esse processo, e a gente começou a colocar em ordem a casa, de começar a pedir perdão de assuntos que tinha ficado para resolver lá atrás. E como foi tremendo esse aprendizado, essa prática do perdão, que só acontece quando nós nos rendemos à graça do Senhor, porque só acontece quando nós nos posicionamos em Cristo. A partir de nós mesmos não acontece, não tem jeito de acontecer. A partir do eu, a transformação não é gerada, não funciona. Então é preciso perdoar. Colossenses 3:13 diz assim: ajudem-se uns aos outros, e se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe, assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Quando chegou um ponto na minha vida, que eu já tinha aprendido sobre o perdão, e eu precisei perdoar algo muito sério no nosso relacionamento, nós precisamos de acertar uma coisa muito séria, e aí me veio Jesus Cristo, Aí me veio assim, se o meu Senhor, o meu Deus, que é Jesus, o nosso Deus, se aconteceu isso com Ele, e Ele perdoou, quem sou eu para não perdoar? E outra coisa que eu aprendi, que é tão importante, que
Quando nós não perdoamos, nós invalidamos o sacrifício de Jesus. Quando nós, no nosso eu, resolvemos não perdoar, nós dizemos assim: não valeu a pena o sacrifício de Jesus, porque Ele não consegue resolver esse meu problema. Ele não é suficiente para resolver essa parada no meu casamento. Então eu decido desistir. Né? Então isso é muito sério. Quão importante é a questão do perdão. É o princípio do perdão. O perdão não é uma norma. Eu cresci aprendendo sobre regras e normas. Por isso que eu não conheci o princípio do perdão. Quando Jesus, hoje mesmo eu dizia com alguém, um discípulo, quando as pessoas falam com Jesus sobre o divórcio, Jesus fala assim: é pela dureza do coração. Porque no princípio não foi assim. Não era assim no princípio. Então a gente tem que atentar nos princípios da palavra de Deus, porque os princípios são eternos. E as regras têm data de validade. Oi? Uma regra, ela funciona até que uma nova surja, né? Uma regra só funciona até que uma nova surge. Olha só, que sabedoria. A minha esposa é muito sábia, ela parabéns. E o Guilherme puxou, né, a sabedoria. Vamos continuar, pode continuar. É o casamento, hoje não é filho. E em Hebreus, o Senhor, quando o Ezequiel me mandou o recado hoje: olha, Fanny, vamos ministrar. Eu falei, quase caiu da cadeira. Quase caiu da cadeira, né? No trabalho. Aí, no trabalho, Senhor, o que o Senhor, né, quer? O que o Senhor quer falar? E ele me falava a respeito da graça, né? E enquanto eu escrevia alguma coisa, e o Senhor me deu essa frase, que o perdão libera a nossa descendência. O perdão libera a nossa descendência, né? Quantas coisas, filhos podem viver, nós vivemos em função de relacionamentos mal resolvidos dos nossos pais, né? E Hebreus 4,16 fala assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o Senhor me falava a respeito desse tempo oportuno. Que tempo oportuno? Ajudados no quê? Qual necessidade? Quantas situações nós passamos, quantas situações eu enfrentei com Ezequiel, quantas situações, quantas palavras, atitudes, o Ezequiel teve que perdoar. Ele não tinha opção de escolha, tem que perdoar. Só que gera uma consequência, gera uma dor, né? Eu lembro uma situação, no ano que nós casamos, não, acho que na época de namoro ainda. Ele sempre cantou, né? E a gente foi cantar numa congregação. Ele, né? E foi com um bando de gente, uma equipe. Meu pai tinha uma equipe de evangelismo. A gente foi cantar. Aí tinha uma... E eu estava lembrando disso enquanto eu tomava banho, falando assim, meu Deus. E ele cantando, né? Aí tinha uma moça lá que começou a tirar foto daqui, tirar foto dali, tirar foto daqui. Aí o que você acha que aconteceu, né? Eu levantei e chamei ela para o pau lá fora. É verdade, pois é. Nesse naipe aí. Aí o que acontece? Eu resolvi as coisas assim bem rapidinho. Mas aí ela sumiu. Eu não rolei não, mas ela sumiu. Mas veja bem, eu tinha 17 anos, tá bom, gente? Nós estava na escola, estava na igreja, né? A gente estava na igreja. Mas veja bem, hoje, graças a Deus, eu amadureci, eu não faço mais isso, não. Mas, por que eu estou falando isso? Porque gera uma marca. Porque passa vergonha, gera dor. Né? Ele ficou uma semana sem falar comigo, porque ele também era bom disso. Né? Aquela escola do gelo, ele era professor, ele mandava bem pra caramba. Né? Uma semana sem falar era facinho. Né? Então, são marcas que vão gerando na vida. Né? Hoje eu conto, eu dou risada. Tem algumas situações que eu conto, eu dou risada. Hoje eu estou curada, ele está curado. Mas quanta dor gerou na minha alma. Quanta dor gerou nele, vergonha, mágoa, rancor, raiva. Né? Quantas situações nós passamos com a família por causa, né, desse temperamento, por falta de entendimento. Né? Então, muitas coisas geram dor. Beleza, tem que perdoar, mas e tudo isso?
E o que o Senhor me falava, que nós dependemos única e exclusivamente da graça. Depois de gerar uma marca, depois de de ter uma atitude, eu posso chegar e falar, me perdoa. Vai me perdoar? Vai me perdoar. Mas gerou uma marca. E o que a gente faz com isso? A gente depende única e exclusivamente da graça. A gente só depende do Espírito Santo para limpar o nosso coração da dor que foi causada, da dor que foi gerada. Depois de eu ter machucado o Ezequiel, não adiantava nada eu fazer qualquer coisa que eu fizesse para ele. Não ia resolver aquilo que ficou no coração. A dor que ficou no coração, da mesma maneira ele pode trazer chocolate, me levar para passear, beleza, vamos se divertir. Porém, a dor continua, né? Quantas situações a gente passa, casais passam situação de traição, me perdoa, beleza, está perdoado. Mas e a confiança depois? Será que volta? Será que funciona? Quando vai voltar? Como é que vai ser? Você entende? Então, a gente depende única e exclusivamente da graça do Senhor para limpar isso, para que nada sobre do passado. Quando eu ministro com mulheres, libertação, grupo de casados, a gente sempre fala, hoje não existe um senão no nosso meio. Não existe nada que desabone o Ezequiel. Se você perguntar para ele, Ezequiel, existe alguma coisa que desabone? Existe alguma coisa que você não confia? Que você tem alguma ressalva? Ele fala, não existe. Porque hoje o nosso relacionamento foi totalmente restaurado por causa dessa graça. E essa graça protege a nossa vida. E eu quero só dar um exemplo disso. Dizer sobre isso que ela está falando, que o perdão gera uma confiança sobrenatural, que você vê que não é sua. Essa confiança que eu tenho hoje nela, não é minha, vem do próprio Senhor que habita. Né? Vem da manifestação de Cristo. Manifestar Cristo, como a gente fala tanto aqui, é a respeito disso também. É de confiar, a gente fala muito na questão de que você precisa ver Cristo na sua esposa. Né? Você precisa ver Cristo no outro. E ela vai falar sobre uma experiência que ela teve. Muitas pessoas conhecem um pouco também das coisas que eu compartilho, né, em atendimento, tudo. Eu tive muitos problemas com a minha mãe na minha adolescência. Cresci com pai e mãe dentro de casa, cresci dentro da igreja. Somos em 3 irmãos, né, eu e mais 2 irmãos em casa. Né, se você conversar talvez com o mais novo, ele pode ter uma visão diferente da que eu tive. Mas muitas coisas entraram no meu coração, muita dor, muita mágoa me machucou. Então, houve uma quebra de relacionamento com a minha mãe. E quando eu entendi essa questão, quando nós passamos a entender a questão do perdão, de quem Cristo é em nós, daquilo que Ele pode fazer, eu comecei então num processo. Senhor, cura o meu relacionamento com a minha mãe. Então, acontecia alguma coisa que eu punha a mão na cabeça assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí, eu perdoo a minha mãe. Acontecia outra situação, eu perdoo a minha mãe. E nesse processo, desde que eu comecei a entender, até que um dia a gente sentou e conversou, foram 5 anos. Acontecia alguma coisa, eu perdoo a minha mãe. E às vezes eu orava perdoando assim, entre os dentes, eu perdoo a minha mãe. Né? Porque muitas vezes não é fácil perdoar, porque dói, porque machuca. E um dia, o Guilherme tinha 6 meses, morávamos em Campinas, época de julho mais ou menos, muito frio, Campinas é bem gelado. Ezequiel chegou em casa, falou assim, olha, eu tenho que ir para a reunião, né? A gente fazia parte da equipe do pastor, falei, então vai você, eu não vou ficar aqui em casa com o Ezequiel, com o Guilherme, está muito frio. E minha mãe estava em casa, minha mãe falou assim, posso ficar com você? Pode. Né? Até Ezequiel voltar, pode ficar comigo. E minha mãe então, porque nesse período eu tive depressão pós-parto, e minha mãe cuidou de mim, minha mãe cuidou do Guilherme, né? Foi um período muito difícil esses primeiros 6 meses para mim, né? Foi muito difícil, e ela pode ficar. Eu falei, pode ficar comigo. E ali, o Ezequiel saiu, minha mãe eu tinha um colchão que ficava no chão, o Guilherme deitado numa ponta, minha mãe deitada com ele. Aí eu tinha ido para a sala, não sei o que eu fui fazer, o Espírito Santo começou a falar comigo, Fanny, hoje você resolve a sua situação com a sua mãe. Ah, tá brincando? Falo nada. Não, Fanny, hoje você vai resolver com a sua mãe. Não vou, de jeito nenhum.
Não falo com ela de jeito nenhum. Aí o Espírito Santo, mais uma vez, Fanny, hoje você resolve a situação com a sua mãe. Né? Como a gente não consegue ganhar, né? Não tem jeito. Cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu preciso falar com a senhora. Aí ela falou, tá bom, pode falar. Aí ali eu comecei a pedir perdão para ela. Mãe, eu quero te pedir perdão. Ela olhou para mim, falei, eu quero te pedir perdão, porque eu nunca te honrei como mãe, eu nunca consegui te entender, eu me posicionei como filha, eu te desrespeitei, e ali eu comecei a pedir perdão para ela, aí ela me abraçou e começou a pedir perdão para mim. Fanny, eu quero te pedir perdão, porque eu nunca cuidei de você, porque eu vivi uma vida assim, assado, desse jeito, né? E foi colocando todas as situações que ela passou, e ali eu fui pedindo perdão para ela foi me abraçando, ela me perdoou, ela orou comigo, me abençoando, passou. Isso foi numa terça-feira. No domingo, a gente foi para a igreja, e a Kombi, que era da empresa que o Ezequiel trabalhava, que era do pastor, ficava com a gente, e a gente passava para pegar uma vizinha, né, que morava num bairro para ir para a igreja. A hora que ela abriu a porta da Kombi, para ela entrar na Kombi, o Guilherme deu os braços para ela e deu um sorriso para ela. Ela virou para mim e falou assim, Fanny, o que você fez com esse menino? Eu brincando com ela, né? Eu falei, não, pode contar, todos os dedinhos estão aí, os pezinhos estão inteiros, tá inteirinho. Ela, não, eu estou falando sério, o que você fez com ele? Eu falei, por quê? O seu filho está diferente, o seu filho está livre. O seu filho, ele não sorria. O Guilherme, ele era assim, a gente brincava com ele, mas uma criança meio melancólica, sabe? Mas, né, meio xoxinha, né? Criança normalmente dá risada, né? Não era. Ele não era assim. E ali ela falou assim, Fanny, o seu filho está diferente, o seu filho está liberto. E aí, quando passou, e eu parei, passou, né, esse tempo, ela falava isso, seu filho está livre. E ali, então, depois disso o Senhor começou a ministrar comigo. Fanny, o perdão protege a descendência, porque o seu relacionamento com a sua mãe foi restaurado, o seu filho é curado, e isso não passa para a descendência. Então, o Senhor, Ele começou a falar a respeito disso comigo. Né? E é tão importante, tão interessante isso, porque é mais o que tem a ver, né? O perdão com a mãe a respeito do casamento, tem tudo a ver. Porque se você não está bem com seus pais, se tem algo para resolver, você vive um relacionamento conjugal meio conturbado, porque você não está resolvido na sua identidade, né? Diante disso que ela está sobre a mãe dela, eu também, nesse processo de perdão também, eu vim para pedir perdão para os meus pais de coisas que eu tinha feito na infância, na adolescência, de que eles nem se lembravam, mas eu falei, aconteceu, e eu vim aqui para pedir perdão e para também que vocês orassem para liberar a bênção sobre a minha vida, para que eu prospere, para que eu seja o sacerdote da minha casa. Eu fui pedir a bênção para o meu pai com exatidão, com precisão. Meu pai meio que sem entender, ele falou, tá bom, meu filho. Daí ele começou a fazer aquela oração poderosa, grandioso Deus, poderoso Deus, e me abençoou poderosamente, sabe? Mas nós saímos dali e aquilo ali foi tão transformador que, sabe, uma bênção do Pai, você recebe a sua identidade dessa ativação, é tão glorioso, poderoso, que aí os dias ficaram melhores, mais suave, mais leve, e a gente foi aprendendo a se respeitar, a honrar um ao outro, isso tudo através desse princípio poderoso do perdão. A gente está indo para o final. E hoje não tem, né, o nosso lar, como Ezequiel fala, o nosso lar é um lar de paz. Hoje não tem um senão, hoje não tem, nem sempre concordamos em tudo, mas hoje não existe discussão, não existe briga. Hoje nós concordamos. Hoje nós temos, né, às vezes a gente precisa decidir alguma coisa. Se não concordamos, a gente vem e fala com o apóstolo. Aí a gente concorda. Já aconteceu também, não é essa coisa, tudo lindo, maravilhoso. Às vezes dá uma coisinha aqui, a gente vem, a gente conversa. Nesse ambiente seguro que você vai falar. E é tão interessante que quando a gente fala de um ambiente seguro, de uma paternidade, de algo que nos guarda,
quando teve uma situação em casa que a gente teve que resolver e a gente precisava, né, mostrar para o Guilherme, olha, pode acontecer isso ou pode acontecer isso. Aí ele olhou, eu queria de um jeito, Ezequiel queria de outro. Aí ele olhou, eu falei, mas tem essas duas situações. Ele, mostrando para ele, né, o que poderia acontecer, ele falou assim, vocês vão conversar com a P ainda? Eu falei, vamos. Ah, então está resolvido. Né, a confiança dele na paternidade, porque é por causa desse esse ambiente seguro que nos protege, esse ambiente seguro que nós vivemos hoje como casa, como paternidade, protege a minha família, protege a minha casa. Né? Então, para começar encerrando, nós dependemos da graça para limpar de toda a dor. Só a graça, só através de Cristo que nos limpa de toda a dor. Precisamos de um ambiente seguro, da paternidade que nos guarda, que nos protege, que nos mostra, sabe? Porque paternidade protege o coração, protege a identidade. Né? E é isso. E é só para encerrar de novo. Não, é que é interessante isso, porque nós, às vezes as pessoas vêm até nós, como pastores, ministros, apóstolos, temos aqui, tantos aqui que atendem, e a gente percebe que as pessoas querem uma resposta nossa, sabe, de imediato. A gente pensa, as pessoas às vezes pensam que vai ser logo, vai ser rápido, e a resposta virá da pessoa que está atendendo. E a questão é que é Cristo que é a resposta. E na maioria das vezes é um tempo, não é da noite para o dia que se resolve essas coisas, é um processo. E nós passamos por esse processo e não foi da noite para o dia. Nesse processo teve coisas que a Fanny veio, pediu perdão, que depois Deus me mostrou que não é só ela que deveria pedir perdão, mas que eu deveria pedir perdão como sacerdote, como marido, que não a protegi, que eu não tinha um entendimento de proteção também. E aí o Senhor me levou a pedir perdão pelo ocorrido, pela minha falha também como marido, como sacerdote. Então, querido, é um aprendizado, e o que precisa haver, e que eu tenho aprendido aqui, que eu tenho carregado na minha vida, são algumas palavras que faz toda a diferença. A rendição. A rendição é tremendo. É se render, é querer ser curado. É se render, mas não é só se render, é obedecer. E também permanecer. Porque se não tiver, e é o testemunho perfeito, né? Rendição, obedecer, obediência e permanecer. Se rendendo e obedecendo. Amém? É isso. Amém, Jesus? Em 2021, o perfeito será visto em você.